Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritamente Falando, um espaço para a abordagem de temas relacionados com o espiritismo e também sobre outros assuntos importantes para o nosso dia a dia. Bom, hoje eu quero falar com você sobre o álcool, ou sobre a cultura do álcool. Eu não digo numa abordagem mais ampla, que fala sobre um costume da nossa sociedade aqui no Brasil, mas com relação à nossa postura enquanto espíritas. E antes de mais nada, eu acredito que a doutrina espírita simplesmente não proíbe nada. Ela não proíbe você de beber, de fumar, de ter um relacionamento extraconjugal, de roubar, enfim. Ela não te proíbe de nada, porém, a doutrina espírita te esclarece das suas responsabilidades e também que quando você comete uma ação, existe uma reação. Então nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, não é isso? Mas voltando à questão do álcool, é muito interessante até. Eu observo o comportamento das pessoas e acho às vezes triste, às vezes engraçado e simplesmente interessante. Eu fico às vezes pensando por algum tempo sobre esse comportamento. Quando eu entro, por exemplo, no meu Facebook, eu vejo um monte de fotos de pessoas felizes com uma garrafa de cerveja na mão, com uma latinha de cerveja na mão. Nada contra, mas a impressão que eu tenho é que essas pessoas só estão felizes bebendo. E eu fico imaginando, nossa, então será que as minhas fotos que estão lá, nenhuma delas seria considerada uma foto de um momento feliz? Porque muitas vezes eu estou no meio de amigos que não estão bebendo, que não estão ingerindo bebidas alcoólicas. Em outras vezes, existem fotos minhas no trabalho, fotos minhas com os filhos, não é? E poxa, por incrível que pareça, eu me sinto feliz na maioria das horas do meu dia. Mas o álcool, ele é uma questão de saúde pública, é uma questão também que gera preocupações maiores em épocas de festas, não é? E disso tudo nós já sabemos. Eu, inclusive, entendo que existe até uma aplicação terapêutica do álcool, pois quando nós falamos em florais, ele é feito à base de álcool ou à base de conhaque, e aí o que acontece? Você ingere aquele floral e o álcool passa a atuar no seu sistema nervoso central. Na verdade, é isso que o álcool faz. E, na verdade, é esta sensação que as pessoas buscam muitas vezes. Elas buscam aquela sensação de relaxamento, aquela sensação de um bem-estar, não é? Elas ficam mais alegres. Algumas dizem que esquecem os problemas. E os problemas continuam, ela só esqueceu do problema, não é? Então existe sim uma aplicação terapêutica. Mas o álcool, geralmente, ele gera um outro resultado, não só no seu organismo físico, mas também nos seus outros corpos sutis. Vamos falar da questão do álcool dentro do seu perispírito. O álcool, ele gera no seu corpo perispiritual ou no seu corpo astral microestruturas chamadas de elementares. Eu não estou falando do elemental, que é outro assunto, não é? Quando nós estudamos os elementais, estamos falando dos espíritos que tomam conta da natureza, não é? Do reino mineral, reino vegetal, reino animal, enfim. Mas os elementares, eles são essas partículas geradas pelo processo do álcool, né, dentro do teu organismo, e elas se alojam muitas vezes nas articulações. É interessante isso, né? Os elementares também são produzidos através de outros hábitos que nós temos e também é um assunto mais para frente. E quando nós nos deparamos com uma pessoa que tem o hábito de beber, não é? Vamos colocar da seguinte maneira: nós temos aquele indivíduo que gosta mais da cachaça. Então ele é um cachaceiro. Não no sentido, digamos, o pior sentido, tá?
porque quem toca uma viola é um violeiro, quem anda de moto é um motoqueiro, quem é apreciador da cachaça é um cachaceiro. Esta pessoa nem sempre bebe sozinha. Quando nós estamos falando dentro de um contexto espiritual, nós sabemos que existe o outro plano. E muitas vezes o espírito que ainda sente a necessidade de sorver aqueles vapores do álcool, quando ele encontra alguém com essa predisposição, ele muitas vezes se aproxima do encarnado e quase que faz uma justaposição no corpo do encarnado. Seria um acoplamento quase que dois corpos ocupando o mesmo lugar no espaço, não é? Na verdade isso não ocorre, mas a aproximação é tão intensa, tão forte, que o encarnado, quando ele toma um gole de uma bebida alcoólica, o espírito está tomando esse gole ao mesmo tempo. Vamos lembrar que tudo que existe no campo material tem uma cópia no plano astral também. Então, essa bebida está sendo sentida pelo espírito também. E aí, muitas vezes, o encarnado ele serve de ferramenta para que o espírito possa, então, satisfazer as suas necessidades com relação ao álcool. E essa é uma questão um pouco difícil de nós abordarmos sem falar também das implicações familiares, não é? Existe uma cultura do álcool, nós sabemos que isso é verdade. Então, muitas vezes, os adolescentes passam por uma espécie de ritual imposto por eles mesmos para que eles bebam. E é interessante para eles, né, quando você bebe e cai, é legal contar depois aquela história que ele ficou de fogo, né, e não sabia para onde ia. Enfim, são questões que eu não vou discutir se são certas ou erradas, né? Não é porque eu não tenho hábito ou eu não goste que eu vou apontar o dedo na cara da pessoa e dizer, você está errado. Não é essa a questão. O que eu fico pensando muitas vezes são nos resultados. Eu posso achar que eu estou certo, eu posso achar que eu estou errado, mas um resultado muitas vezes não muda, dependendo da minha opinião ou não. Vamos pegar um exemplo de alguém que toma bebida alcoólica e sai para dirigir. Bom, hoje mesmo, voltando para casa, eu e as minhas filhas paramos numa lojinha de conveniências num posto de gasolina. E dali saiu um homem com uma lata de cerveja nas mãos, entrou no seu carro e atrás estava sua esposa e do lado uma cadeirinha com um bebezinho. Ele simplesmente saiu dirigindo. Aí acontece algum acidente e vão dizer que ele não sabia, que ele não tem consciência. Isto é um absurdo. Ainda mais nos tempos de hoje, onde nós temos todo tipo de informação à nossa disposição. Então essa questão da cultura do álcool é uma coisa que atrapalha muitas vezes os familiares. No caso, essa criancinha não tem como escolher. Ela não tem como dizer assim, olha, o meu pai, você está bebendo, deixa a minha mãe dirigir. A criança, ela vai de inocente no meio dessa história toda, dessa irresponsabilidade deste pai. E eu espero que eles tenham chegado em casa em segurança. Bom, mas focando o assunto para a questão espírita, vamos dizer o seguinte, se você quer ter uma postura que é mais adequada a um boteco, não vá à casa espírita. Se você tem uma postura, um comportamento que é muito mais adequado a uma boate, não vá na casa espírita. Quer dizer, muitas pessoas vão na casa espírita buscando aventuras sexuais, vão buscar ali outros tipos de prazeres que não combina com o momento, não combina com a proposta de uma casa espírita. E aí o dirigente tem que estar atento, o presidente tem que estar atento. As pessoas que geralmente buscam a casa espírita para conseguir um conforto, elas esperam encontrar ali trabalhadores comprometidos, né, com o bom atendimento, com uma boa orientação. E é um absurdo se você encontra, por exemplo, um dirigente de um trabalho espiritual alcoólatra. Pior, se ele vai ao trabalho espiritual alcoolizado. Se isto acontece, é porque a casa não tem direção. Eu acredito sim que nós temos que ser compreensivos com as dificuldades, entre aspas, que as pessoas
enfrentam nas suas vidas, mas nós não podemos fechar os olhos caso alguma situação como essa que eu acabei de colocar esteja acontecendo na casa espírita que nós frequentamos. Por isso, procure dar o exemplo, procure conversar com as pessoas responsáveis para resolver situações como esta. E dê o exemplo não só na casa espírita, não é? Mas principalmente no seu dia a dia, com a sua família. Porque também existem algumas pessoas que são muito corretinhas, muito bonitinhas na casa espírita. E em casa são totalmente o avesso. Enquanto que na casa espírita falam de uma forma muito doce, com os seus familiares são grosseiros. Enquanto lá, elas têm toda a paciência do mundo de ouvir as pessoas, indicar livros. Na sua casa não tem paciência para ajudar o filho a fazer o dever de casa. Então nós devemos ser espíritas, não santos, não perfeitos, não estou dizendo isso, mas ser espíritas dentro e principalmente fora da casa espírita. Então, pensa um pouquinho. Qual exemplo você está dando para os seus familiares? Se você se entristece com um filho alcoólatra, com uma filha alcoólatra, com um marido alcoólatra, será que você, de uma certa forma, não está também induzindo com os seus exemplos, não está passando a mão na cabeça e depois você acaba criando problemas para você resolver, não é? As pessoas ficam patinando nessa situação e não sabem para onde ir, e aí dizem assim, é melhor então que ele beba em casa do que ele beber na rua, até que vai chegar um ponto que ele não vai conseguir realmente ir para a rua, porque a sua saúde ela vai se comprometendo. E, infelizmente, eu presenciei muito esse tipo de situação com familiares um pouco distantes, mas presenciei 3 gerações de alcoólatras, enquanto alguns estavam na sua fase madura, se sentindo imbatíveis, poderosos, não é? Criavam uma série de problemas para os seus familiares e, infelizmente, vi alguns deles acabarem numa cama de hospital. Não que o final de todo alcoólatra tenha que ser este. Infelizmente, até eles acabam indo embora antes do prazo previsto, porque se envolvem em acidentes, em brigas, enfim. De qualquer maneira, gente, todo excesso é prejudicial. Ainda mais se você usa uma substância como o álcool, que afeta o seu sistema nervoso central e afeta também o seu corpo astral. Enfim, você abre brechas, né, para entidades se acoplarem a você. Quer dizer, é uma situação que eu tenho certeza que se as pessoas pudessem ter um pouco de noção do que acontece no lado espiritual, elas pensariam 2 vezes antes de encher a cara, antes de tomar um porre. Então é isso, eu espero que esse áudio tenha despertado um pouco de curiosidade sobre essa questão do álcool, principalmente na parte espiritual. Agradeço muito a sua atenção e um forte abraço.